Na aula de hoje, nós vamos falar sobre funções polinomiais, os famosos polinômios. Primeiro, nós vamos começar com o grau de um polinômio. O que é o grau de um polinômio? É bem simples, tá? Vamos aqui, ó. Nós temos esse polinômio aqui, ok? O grau do polinômio vai ser o número que está elevado, ou seja, 5x elevado a 4. Então, isso aqui é o grau, tá? A gente vai ter que analisar isso aqui, ó. Tá, aqui não tem nada, é 1. O grau vai ser o quê? O maior número desses. Qual é o maior número desses? É o 5, né? Então, aqui o nosso grau é 5. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse e esse. Esse é o maior, não é? Só que se a gente olhar aqui, ó, 0 vezes x à quinta. 0 vezes x à quinta vai dar tudo zero. Então, isso aqui não é. A gente tira isso aqui. 4 e 3. Então, aqui o meu grau vai ser 4. E essa última aqui, a gente vai ter este. Este aqui, como não tem nada, é 1. Então, qual é o maior grau aqui? É 6, né? Essa raiz aqui não vai interferir. O que interfere é só o zero. O zero multiplicando a potência, né? Se não tem zero multiplicando, é uma raiz, tá perfeito. Então, aqui o nosso grau é 6. Grau 6, tá? Ou seja, é o maior grau do polinômio, ok? Então, aqui, basicamente, o que a gente sabe? Que esse 5 aqui, ele vai ser o nosso coeficiente. E o nosso x é a nossa incógnita. Beleza? Bem tranquilo. Vamos para o próximo. Aqui nós temos este polinômio, tá? O que nós precisamos saber? É muito importante para a gente aqui. É a gente saber identificar cada coisa nesse polinômio. Porque na prova pode aparecer lá assim para vocês, para dar o valor da soma dos coeficientes, por exemplo. Se você não sabe o que é um coeficiente, você não vai conseguir fazer a questão. Você perde a questão ali, tá? Então, primeira coisa que nós vamos ver, os coeficientes. O que são os coeficientes? São os valores que acompanham a incógnita. Então, ó, o valor que acompanha a incógnita é o nosso coeficiente, tá? Se não tem nada, é 1, né? Então, os valores que acompanham os coeficientes. Então, neste caso aqui, desculpa, os valores que acompanham a incógnita. Então, os nossos coeficientes vão ser 5, 2, ó o sinalzinho do menos aqui, ó, menos 1 e 4 menos 3, ok? Estes são os nossos coeficientes. Termos do polinômio. O que são os termos do polinômio? É o nosso grau, né? Então, aqui nesse caso, os nossos termos de um polinômio vai ser o quê? Polinômio, termo de quarto grau, termo de terceiro grau, termo de segundo grau, beleza? Ok? E aqui, ó, se não tem nada é um termo de primeiro grau. Então, aqui, ó. Termo de quarto grau, termo de terceiro grau, termo de segundo grau e termo
de primeiro grau. Ok? Termo independente. O que é o termo independente? Ah, galera, peraí. Olha aqui, ó. O menos 3 aqui não entra. Eu botei ele no automático. O coeficiente não é o número que acompanha a incógnita. Então, o menos 3 não tem incógnita, né? Bora lá. Termo independente é o termo que não tem nada, né? Tá sozinho, sem incógnita. Então, o termo independente aqui é o 3. E a variável, nesse caso aqui, é o x. Mas pode ser qualquer outra letra. Valor numérico. O valor numérico de px para x igual a 2 é... Aqui nós vamos ver duas situações nesse polinômio, tá? Nós vamos aprender a achar o valor numérico de um polinômio e nós vamos aprender também o que é a raiz de um polinômio. O que é a raiz de um polinômio? A raiz de um polinômio é o valor de x que torna a expressão, ou seja, que vai tornar esse polinômio nulo, beleza? Então, é isso que nós vamos descobrir. Nós vamos aprender aqui a achar um número de um polinômio e a raiz desse polinômio, que é o quê? Que número que multiplicado por esse polinômio torna ele nulo, torna ele igual a zero. Então, vamos aqui. Primeira coisa, ele está falando que px, o valor numérico, para x igual a 2, é e deu o polinômio. Então, ele está falando o quê? Onde é x, a gente vai colocar 2. Então, P de 2 vai ser 5 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, menos 20. Ok? Então, vamos aqui, ó, sempre colocar entre parênteses, tá? Não se esqueçam deste detalhe. Então, vamos lá. P2 vai ser 5, 2 ao cubo é 8, tá? Então, 5 vezes 8, menos 6 vezes 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2, 4, menos 20. É aqui. P de 2, 5 vezes 8, 40, menos 6 vezes 4, 24, mais 4 menos 20. P2 é igual a 40 menos 24, 16, mais 4 menos 20. 16 mais 4, 20 menos 20. Opa, olha o que a gente tem aqui. P2 é igual a 20 menos 20, 0. Então, esse polinômio é o quê? Polinômio nulo. Então, a raiz desse polinômio é o valor de x. Então, a raiz desse polinômio vai ser o quê? 2. Raiz do raiz do polinômio. A raiz desse polinômio vai ser o 2, beleza? Por quê? Porque se a gente joga o 2 na equação, substitui, nós temos um polinômio igual a 0, ok? Então, o que a gente viu aqui? Nós aprendemos a achar o valor numérico do polinômio e acabamos de descobrir o que é uma raiz de um polinômio, beleza? Próximo exemplo. Determine m pertencente aos reais para que o polinômio seja de segundo grau. Ou seja, o que ele está dizendo para a gente? Que ele quer um polinômio de segundo grau. O que é um polinômio de segundo grau? É um polinômio que está ao quadrado, tá? Então, o que nós temos aqui? Essa parte da equação e esta... Peraí. Então, a gente tem que fazer o quê? Primeiro, para a gente descobrir que
para a gente achar esse polinômio de segundo grau, né? Determinar esse valor de m. Aqui é terceiro grau, então a gente tem que fazer o que com isso aqui? Sumir com essa parte, né? Porque o que vai ficar é a parte que vai nos interessar. Essa parte aqui não nos interessa, aqui, ó o grau aqui desse polinômio, dessa multiplicação, é grau 3, tá? Então, primeira coisa, o que a gente tem que fazer com isso aqui? Tem que dizer que isso aqui tem que ser igual ao quê? A zero. Beleza? Porque ficando igual a zero, não interessa pra gente. Então, a gente calcula isso aqui. M ao quadrado menos 1 é igual a zero, ok? Então, M ao quadrado vai ser igual a 1. Por quê? Porque eu passo esse 1 para cá positivo, 1 mais 0, 0. M é igual a mais ou menos raiz de 1. M é igual a mais ou menos 1, beleza? Mais ou menos 1, beleza. Agora, vamos para a segunda parte que tem M, que é essa aqui, né? Ó, isso aqui, o que isso aqui tem que ser, gente? Isso aqui tem que ser diferente de zero, ok? Então, a gente calcula M mais 1 precisa ser diferente de zero. Então, M, ele tem que ser diferente de menos 1, ok? Então, se o nosso valor de M aqui é mais ou menos 1 e aqui ele dá pra gente que precisa ser diferente de 1, o que a gente faz? O valor de M, o que resta? O positivo. Então, M é igual a 1. Bem simples isso, né? Vamos recapitular aqui. Primeira parte tem que ser igual a zero, isso aqui. A gente calcula. A segunda parte que tem M aqui, ó, tem que ser diferente de zero. Aí a gente calcula. Então, o que sobrou pra gente é que M tem que ser um positivo. Bem tranquilo. Por final, a raiz de um polinômio, né? Que é aquele que a gente viu no primeiro exemplo. Então, o que vem a ser a raiz de um polinômio, repetindo, explicando novamente, caso vocês tenham ficado com algum tipo de dúvida. Raiz de um polinômio vai ser o valor de x que vai tornar esse polinômio igual a zero, ok? Vamos aqui para o exemplo. Sendo menos 1 a raiz do polinômio, calcule o valor de m. Então, ele está falando para a gente que a raiz do polinômio é menos 1. Se ele falar que a raiz do polinômio é menos 1, ele está falando o que para a gente? Que o valor de x é menos 1, ok? Então, vamos lá. Vamos substituir, né? A gente sabe que vamos pôr aqui, P igual a menos 1. Então, vai ficar M menos 2 vezes menos 1 ao cubo, menos 2 vezes menos 1 vezes x menos 5, ok? Aí aqui a gente faz o quê? Resolve primeiro a potência ali. Vamos resolver essa potência primeiro para facilitar a nossa vida. 1 ao quadrado vai ficar 1, né? A gente repete. Então, vai ficar aqui fazendo a multiplicação aqui, né? M menos M, na verdade, porque aqui é o cubo. Então, se é o cubo, o sinal aqui é o cubo. Ó, o sinal vai ficar negativo. Então, menos M mais, menos vezes mais, menos 2, beleza? Mais 2M menos 5.
Beleza, vamos lá. Esse M, gente, é daqui, tá? Ó, M, tá? P a menos 1 é igual. A gente resolve. M com M, 2M na verdade, né? Com M vai ficar M. Então, esse M, aí aqui, mais 2 com menos 5 vai ficar quanto? Mais com menos, menos 5 menos 2, 3, beleza? Só que o que a gente tem que lembrar aqui? Que isso tudo é igual ao quê? Não tem que ser raiz do polinômio, quer saber o zero? Então, tem que ser tudo igual a zero. Mas onde que entra? Entra agora, ó. M menos 3 igual a zero. M é igual a mais 3. Então, a gente sabe que M é igual a 3. E que a gente precisaria do P menos 1 igual a zero. Ok? É só resolver a equação, substituir. É bem tranquilo, bem básico, né? Só substituir, fazer as distributivas, super tranquilo. E polinômio é isso, bem simples, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham tirado as dúvidas que vocês estavam e até uma próxima aula.